Sejam bem-vindos ao Na Minha Estante. Meu nome é Natália e para o vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os livros que eu já li do Stephen King. Como já falei em outros vídeos aqui do canal, o Stephen King é meu autor preferido do gênero suspense e terror. E eu tenho aqui uma pilha de alguns livros que eu já li desse autor, que tem mais de 80 livros já publicados entre terror, suspense, ficção, científica, contos, tudo do autor. Já para o início, eu já peço para vocês deixarem o like no vídeo, que às vezes a gente esquece de dar o like, pelo menos eu esqueço. Compartilhar o vídeo, comentar também os livros que vocês já leram do autor, se vocês têm interesse em algum desses livros para eu trazer talvez alguma resenha mais detalhada de cada um, porque aqui eu só vou dar algum resumo da história, né? Se inscrevam no canal também, isso é muito importante, tô querendo, falta um inscrito pra gente chegar até os 40 inscritos, e isso já é muito bom, pra chegar no final de 2025, em dezembro, com pelo menos uns 50 inscritos, seria muito bom. Então, já vamos começar. Eu coloquei em ordem de lidos. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu lembro, porque alguns eu li bem lá em 2020, já faz uns 5 anos, então eu vou falar algumas coisas que eu lembro. O primeiro livro que eu li foi O Cemitério, que tem adaptação no cinema também, né, que é com o nome do Cemitério Maldito. A premissa básica do livro é uma família que se muda para uma cidade e após uma tragédia, o pai, né, ele tem a ideia de usar um conto da cidade para trazer uma pessoa de volta. Por isso que o nome é Cemitério. E tem todo o enredo, a relação à família, as consequências da decisão do pai. O filme há muitos anos foi lançado, que é em 1980 alguma coisa, então provavelmente várias pessoas já viram o primeiro. Saiu um remake em 2018, 2019 também, então é muito interessante assim o livro. Ele tem, deixa eu ver aqui, é um livro que tem 423 páginas, não é tão curto, mas ele é bem gostoso, assim, fácil de ler. Esse foi meu primeiro livro. O meu segundo livro, por incrível que pareça, quase todos os livros antigos, né, antes dos anos 2000 do Stephen King, tem uma adaptação cinematográfica, os que foram lançados antes. Tem alguns que parece que tem alguns contos que vão ser adaptados, tem remakes que são feitos, que é um autor que, como ele tem uma base muito grande de história, e os livros sempre são muito bem detalhados, ele é muito fácil de talvez adaptar para o cinema, e por isso que muitas pessoas, muitos diretores, né, e produtoras gostam de adaptar livros dele. E esse livro não é diferente dos outros, tá? Que é o Misery, Louca Obsessão. É o meu livro preferido do autor, e eu já li alguns dele, né? A premissa do livro é um escritor de uma série de romance muito conhecida, muito famosa da onde ele é, dos Estados Unidos, e ele vai numa colina, assim, no Colorado, aluga uma casinha para terminar o último livro dele. Quando ele tá voltando, indo embora, ele sofre um acidente. E pra sorte ou pesadelo dele, ele é achado por uma fã dele, que se diz ser a fã número 1. E nisso acontece tanta coisa alucinante, por isso que é louca obsessão, né? Porque ela é obcecada pela personagem do livro que ele criou, da história que ele criou, e obcecada por ele, ou não tanto. E ele é um livro muito bom. A atriz, se eu não me engano, que foi indicada que fez o papel da Anne, se eu não me engano, eu acho que ela foi indicada pro Oscar. Peraí, Tommy! Ó, meu gato batendo na câmera. E ela recebeu ótimas críticas no cinema, pelos críticos no papel dela. E é um livro também que tem
326 páginas. Ele todo segue o mesmo jeito, assim. E é um livro muito bom e tem várias adaptações parecidas do livro, assim. Opa! Várias adaptações sobre o livro, assim, só que não exatamente da mesma história, mas sendo a mesma história. Desse mesmo enredo, alguém muito louco por outra pessoa e tal. Então ele é muito, muito bom. Meu terceiro livro que eu li dele foi O Iluminado. Também um livro muito famoso, com um filme também muito famoso, que todo mundo já conhece, ou já viu alguma vez, já viu algum meme, com Jack Nicholson ainda. Então, olha, os meus gatos estão... Você fica pra lá, minha queridinha. Muito famoso, muito bom o filme, aliás. O Danny Torrance é um menininho, né? Que ele se muda junto com os pais para um grande hotel no inverno para cuidar desse hotel. Só que esse hotel, ele guarda grandes segredos e mistérios. Por ele ser uma criança com algum tipo de mediunidade, ele acaba sentindo e vendo coisas desse hotel. E esse hotel também mexe com a família dele, principalmente com o pai que tem problema de alcoolismo. Então a gente vê a loucura sendo instalada no pai, no livro, e o que ele começa o que essa loucura faz com ele, assim, e com a família, né? E as consequências dessa loucura. É um livro... Olha só, sai daí! É um livro muito bom, assim, ele vai para um mundo bem fantástico, assim, em todo ele, que no filme, claro, não tem como colocar. Mas também eu indico com aquele livro do Stephen King, né? Óbvio, esse livro também é muito bom. E de continuidade, né? Dando continuidade, eu li também a sequência de Iluminado, que é o Doutor Sono. Que aqui a gente já vê o Danny, quanto tempo depois? 30 anos depois dos acontecimentos do hotel. Ele já é um homem adulto, já deixou de lado totalmente a história do que aconteceu com ele, mas ele tem pesadelos com o que aconteceu, ele frequentemente lembra do que aconteceu em sonho, até que ele começa a ser meio que chamado para ajudar uma garotinha, que também tem os mesmos poderes que ele tinha quando era criança e que está sendo perseguida por um clã, como é que a gente pode dizer? Como é que ele usa aqui de exemplo? Ele não sei bem como é que ele fez. O clã se chama meio que Verdadeiro Nó. É um clã, assim, meio de pessoas que precisam sugar a energia de crianças que têm essa mediunidade, esse poder, essa iluminação divina, que é o que a gente pode usar como exemplo. Então, ele meio que luta com o sentimento de ajuda, não ajudo, se eu ajudar, o que vai acontecer, tal. Então, o livro é sobre isso, sobre talvez a redenção do personagem, podemos dizer isso. Este livro aqui, ele tem, deixa eu ver, 475 páginas. Não, desculpa. 472 páginas. As outras páginas é a nota do autor. Então, eu conto de história mesmo, 473 páginas. E o próximo livro, né, que eu li do autor é o Depois. Esse livro aqui também, ele é bem mais curtinho, não tem filme, como os outros que eu falei aqui, tanto Iluminado, Doutor Sono. Doutor Sono é um filme até mais novo, assim. Esse aqui não tem ainda, porque é um livro de 2021. Então por isso que eu acho que ele não tem ainda um filme. Talvez tenha. Ou talvez a gente tenha um filme meio parecido com essa história. Vocês vão entender por quê. A gente tem um menino que ele é filho de uma... como é que eu posso dizer? Ela não é de uma editora. Ela é meio que tipo... sabe quando... a agente literária de um autor. E quando
o autor morre. E essa criança, ela tem o poder de ver gente morta. Vocês me entenderam? Vocês lembram de algum filme parecido? Então, ele tem esse poder e a mãe dele acaba usando o poder dele para entrar em contato com esse autor que acabou morrendo, para conseguir que ele narre o final do livro que ele estava escrevendo, porque já tinha sido vendido o livro e ela precisava do dinheiro restante que ia vir. Então aqui a gente tem o menino, a mãe, a detetive e o morto na história. Então, como que ele não gosta muito dessa vida dele, ele não gosta muito de ter esse poder, conseguir ver gente morta. Pra quem achou parecida a história, né, é bem parecida com o Sexto Sentido, com Eu Vejo Gente Mortas. Então, é muito legal que ele usa, assim, até pra descobrir por que o cara morreu, como que morreu, tudo. Então, ele é bom, ele é curto, ele tem 190 páginas, né? Bem facinho, bem rápido de ler. Então, pra quem quer um livrinho fácil, sem muito suspense, sem muito terror, eu indico esse aqui. O próximo livro também tem uma adaptação cinematográfica, né? Que é O Jogo Perigoso. A Netflix ainda até que distribui esse filme. Para quem já viu o filme ou não viu o filme, esse livro ele fala de um casal que tá meio que sofrendo uma crise no relacionamento deles. E o marido, para meio que dar uma apimentada na relação deles, decide que eles deveriam passar o caminhão. Que eles deveriam passar um final de semana numa casa que eles têm meio afastada da cidade, em que os vizinhos são a cada 1 quilômetro de distância um do outro. E eles vão, né, para esse lugar passar o fim de semana. Ela não gosta do marido, ela já tá por aqui com o relacionamento. E eles vão pra lá e o marido meio que pra apimentar a relação, amarra ela na cama. Amarra não, ele algema ela na cama, assim, na guarda da cama, os 2 braços. E quando eles estão lá no rola aqui, ele tem um ataque cardíaco. E o livro inteiro é o pensamento da personagem tentando se manter lúcida o fim de semana inteiro, ou provavelmente até mais do que um final de semana, presa na cama, sozinha. Sem água, sem nada, e ela começa a ter alucinações, ela começa a ter visões. É muito, muito, muito terror psicológico aqui, tá? Ele fala também sobre algumas coisas que aconteceram com a personagem na vida dela na infância, entra um pouco mais sobre o assunto do casamento deles, por que aconteceu esse casamento, por que tava chegando ao fim, tudo. É muito bom esse livro. O filme também é muito bom, tá bem fiel ao livro. Muito bem fiel mesmo, assim. Eu fiquei até surpreendida quando eu assisti o filme. Quer dizer, eu assisti o filme, depois li o livro e reassisti o filme. Então, eu tive o que eu achei antes de ler e o que eu achei depois de ler. E realmente é bem fiel ao livro. O próximo livro, esses próximos aqui, esses últimos, são mais recentes que eu li, tá? Então, eu li o Miss Mercedes. Eu já falei em outro vídeo de lidos do ano passado, que eu li ano passado. Esse livro aqui, ele começa contando a história de um massacre na fila de empregos da cidade. E depois ele vai direto contar a vida do início de uma aposentadoria de um detetive que fez parte da investigação desse massacre. Logo de início, assim, ele recebe uma carta misteriosa falando sobre esse crime não solucionado por ele. E ele meio que volta ativa, mas não volta ativa, para descobrir quem é que tá mandando essas cartas e tentar descobrir se essa pessoa que está mandando as cartas vai cometer um outro crime. Então, ele já tá bem velho, assim, ele até comenta que ele é um velho barrigudo, que gosta de tomar cerveja e dormir no sofá. Então, ele vai nessa busca com ajudas de outros personagens para descobrir
o que passa na cabeça desse serial killer. É muito bom, tá? Ele tem mais 2 sequências, 3 agora, né? Que é o Achados e Perdidos, o Último Turno e o Holly, que saiu recentemente, ano passado também, que eu acho que é mais um spin-off do livro que eu pretendo ler este ano, esses 3 que estão aí. O próximo livro que eu li foi também recente, ano passado. Opa, peraí, eu esqueci de falar que o Mr. Mercedes tem 391 páginas e o Jogo Perigoso, deixa eu ver aqui, o Jogo Perigoso tem 335 páginas, os livros. O próximo livro é o Joyland. Aqui a gente tem o personagem narrando e contando pra nós da vez que ele passou um ano trabalhando em um parque de diversões, onde tinha acontecido o assassinato de uma jovem por um cara que ela estava saindo, e todo o enredo por trás de um suposto assombramento do brinquedo em que ela foi encontrada ela morta. Então, ele conta sobre a relação dele com os vizinhos, com os colegas do parque, com as pessoas em que ele confiava ou não confiava, quem ele suspeitava, quem ele não suspeitava. E eu também tenho um pouquinho de mediunidade de uma criança que é vizinha do parque aqui. É um livro também bem curtinho, eu gostei bastante de ler ele, assim, eu li ele rapidinho. E ele tem 288 páginas. Eu falei, curtinho. Bem legal, não tem adaptação. O Mr. Mercedes tem adaptação de série. Tem 3 temporadas, 1 temporada para cada livro no Prime, se eu não me engano. O próximo livro também foi uma das últimas leituras de 2024 e 2025, porque eu terminei ele em 2025 agora, nesse mês, no início do ano, que é o Salem, que foi publicado anteriormente como A Hora do Vampiro, que é o que a maioria das pessoas conhece, porque é uma de várias adaptações que ele já teve. Teve adaptações que se chamavam que é o nome da cidade, que é Jerusalém Lot. Teve só umas adaptações que eram Salem, e recentemente tem uma adaptação chamada A Hora do Vampiro, que tem na Max, se eu não me engano. Então, nesse livro aqui, a gente também há o personagem principal. É um autor de livros que ele está escrevendo um novo livro e ele volta numa cidadezinha em que ele passou um período da vida dele quando criança para investigar, para começar a escrever sobre a cidade. Mas ele é surpreendido com acontecimentos sobrenaturais envolvendo o vampiro, né? Óbvio. Eu já tinha falado na minha resenha do Scooby como que nesse livro aqui, como todos os outros do Stephen King, ele é minucioso a ponto de dar detalhes das pessoas e detalhes das cidades que ele está retratando. Isso é muito bom e eu gosto de livros com detalhe que nos fazem viajar no mundo da cabeça do autor. Então, ele é muito bom. O filme que saiu recentemente, que é A Hora do Vampiro, eu achei fiel a este aqui. Tem algumas mudanças, pequenas mudanças, óbvio, né? Pra ficar mais bom aos olhos das pessoas, né? Que não leram o livro e que talvez vai entender, tipo, alguma troca de alguns personagens, tudo. Um personagem tava num lugar, mas no livro tava em outro. Então, é muito interessante. Até muda até um personagem que é masculino aqui e muda pra feminino, e eu gostei da versão feminina do filme. Achei bem legal, assim, a troca. Então, esse livro também é muito bom. E por último, o último livro que eu li do autor até o momento, porque pretendo fazer depois mais pra frente, daqui um tempo, ou falar os próximos que eu vou ler, né? Mas até o momento eu li o último dele, que é o Ascensão. Eu esqueci de falar que este livro aqui
tem 460 páginas, o Salem. Enfim, eu estava falando, o Ascensão é um livro que eu gostei. Ele é um livro curto, sim, eu gostei, mas eu não entendi muito não, sabe? Ele não conta detalhes e nem fala o porquê que acontece, o que acontece com o personagem. Aqui a gente tem o Scott, que é o personagem, mas tá mais fresco porque foi o último que eu li. O Scott, ele simplesmente do nada ele começa a perder peso. Mas não perder peso de uma forma em que a gente vê ali a pessoa tá magra, mas perder peso sem nos mostrar que perdeu peso, sabe? Ele tem a aparência de uma pessoa que ainda pesa mais de 100 quilos, mas ele tá pesando na balança 80, 70, 60, sem explicação, né? E como se ele tivesse com uma gravidade diferente da nossa, sabe? Então, aqui ele, na verdade, mais se redimindo com algumas atitudes em que ele teve com algumas pessoas da onde ele mora. E a gente vai acompanhando pra ver o que vai acontecer no dia em que ele chegar no peso zero, que é o dilema inteiro, quase inteiro do livro, assim. É um livro bem curtinho, como eu falei. Eu li nas férias agora. Ele tem, deixa eu ver, 124 páginas. Tem até menos do que Jolene, que foi o outro que eu li ali e até o depois. Ele é um livro de capa dura, assim. Ele é muito gostosinho, assim, e muito pequeno comparado com outras edições dele, assim. Então, ele é bem gostoso, assim. Tem uma capa muito bonita, uma das mais bonitas que eu já vi dele, assim, da Suma. E não faz parte daquela coleção que tem em biblioteca do Stephen King. É uma edição diferente mesmo. E ele foi publicado em 2019. Enfim, esses foram todos os livros que eu já li do autor até o momento, né? Pretendo ler muito mais dele. Ele tem, como eu disse no início do vídeo, mais de 80 livros e contos publicados. Então é uma história que são livros pra caramba. Eu ainda tenho aqui na minha estante mais uns 10 livros que eu não li dele ainda, então tenho bastante para conseguir ler e terminar, para depois continuar comprando e lendo outros livros dele. Eu gosto muito das obras do autor, dos livros dele, né? Me encanta, eu gosto desses thriller, terror, assim. Ela quer que quer aparecer no vídeo, minha princesa, né, minha lindona? Quer ficar aqui? Então eu pretendo continuar contando pra vocês os próximos que eu vou ler. Eu tenho pra meta esse ano eu ler A Maldição. Não é Maldição, peraí. É Maldição? A Maldição, Achados e Perdidos, Último Turno e... Desculpa, e Holly. Então, eu vou contar nos próximos... Se eu for lendo eles, eu conto pra vocês aqui o que eu achei, como eu falei. Enfim, obrigada por assistirem até aqui o vídeo, tá? Meus gatos dando umas atrapalhadas aqui, umas brigas. Mas obrigada, mesmo assim. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentam, me contem aqui nos comentários que livros vocês já leram do autor, o que vocês acharam, se algum desses aqui que eu falei vocês já leram. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!